Olá, seja bem-vindo ao canal Plantão e à nossa série de vídeos sobre ligações químicas. Bom, galera, as ligações químicas estão dentro do conteúdo de estrutura molecular, tá? E a gente está fazendo uma série aqui explicando tudo o que você precisa saber sobre essas ligações. E por que você precisa saber disso? Porque as ligações são importantes para você estudar tudo, tá me ouvindo? Tudo de química. A partir de agora, todas as matérias que você estudar vão precisar de algum conteúdo de ligações químicas. Então, preste atenção, segue aqui com a gente na nossa aula e acompanhe a nossa playlist, beleza? Bora lá? Bom, galera, vamos falar hoje sobre a ligação covalente. A ligação covalente acontece quando átomos eletronegativos ligam-se entre si. Então, vamos pensar aqui numa estrutura de dois átomos de flúor que desejam se ligar. Bom, os dois átomos são eletronegativos, né? Então, eles têm tendência de receber elétrons. Lá, quando a gente estudou ligações iônicas, a gente tinha sempre um átomo que era eletropositivo, que agia doando elétrons para esses átomos eletronegativos, correto? Só que aqui agora a gente não tem mais um átomo eletropositivo na ligação. Então, se esses átomos não têm nenhum outro átomo para doar elétron para eles, o que eles fazem? Eles dão um jeito de se ligar entre eles. Como? Eles vão dividir os elétrons entre os dois. Então, cada flúor está precisando de um elétron, porque eles têm 7. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar 2 elétrons. O flúor da direita de vocês está colocando um elétron na ligação e o flúor da esquerda também. Então, essa ligação que se formou, ela faz com que esses 2 elétrons agora pertençam aos 2 átomos de flúor. Então, cada átomo de flúor tem os seus 7 elétrons originais, mais aquele um elétron que foi colocado na ligação compartilhada pelo outro átomo de flúor. Então, cada átomo de flúor está com 8 elétrons e eles estão completos, respeitando a regra do octeto, beleza? O que está acontecendo aqui? Compartilhamento de elétrons, correto? E é isso que vai acontecer em toda ligação covalente. Toda ligação acontece com átomos compartilhando elétrons. E essa molécula aqui é a molécula do F2, porque ela é formada por 2 átomos de flúor, beleza? Vamos ver agora uma outra molécula. Nessa molécula, a gente vai ligar 2 átomos de oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, então ele tem a tendência de receber 2 elétrons, certo? Então, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar compartilhar 2 elétrons com outro átomo de oxigênio. Com isso, cada átomo de oxigênio está com seu octeto completo. E aí vocês viram que se formaram 2 ligações? A gente chama isso de ligação dupla, mas continuam sendo 2 ligações, tá certo? E essa molécula é a molécula de O2. Só que quando a gente faz mais de um tipo de ligação, é interessante a gente tentar diferenciar um pouquinho esse tipo de ligação. E aí a primeira ligação que se forma entre os 2 átomos é a ligação do tipo sigma. E a segunda ligação é do tipo pi. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, espera um pouquinho, porque a gente vai ter um vídeo sobre hibridização, em que a gente vai explicar um pouquinho melhor o que são essas ligações do tipo sigma e do tipo pi, beleza? Mas vamos continuar. Vou pegar aqui uma outra molécula formada a partir de 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência, então ele precisa fazer 3 ligações. E essa ligação é chamada de ligação tripla, mas são 3 ligações separadas. E essa molécula é a molécula N2. E aí vocês lembram que eu falei lá no O2 que a primeira ligação entre 2 átomos é uma ligação do tipo sigma? Exatamente, é o que acontece aqui. E as outras 2 ligações vão ser do tipo pi. Não importa quantas ligações 2 átomos estão fazendo, uma delas, né, a primeira a ser formada, é a ligação do tipo sigma e todas as outras vão ser do tipo pi.
Podem existir mais de uma ligação π entre dois átomos, mas nunca mais de uma ligação si, né? Beleza? Agora eu vou pegar uma molécula que é um pouquinho mais complicadinha, mas é uma molécula que vocês conhecem muito bem. Vamos lá? Nessa molécula, a gente precisa ligar átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio. Bom, vocês lembram lá do primeiro vídeo da nossa série que eu falei sobre a regra do dueto? Pois é, o hidrogênio segue a regra do dueto, porque ele tem uma camada só, e ele tende a fazer só uma ligação para poder completar essa primeira camada dele. E aí, prontinho, completamos a camada de valência do hidrogênio. Só que o oxigênio precisa fazer duas ligações, e ele só está fazendo uma. Então, ele não está completo, ele não está estável. Então, para ele se estabilizar, o que a gente faz? A gente pega outro átomo de hidrogênio e faz mais uma ligação. Com isso, acabamos de formar uma molécula de água. Vocês já devem saber, né? Mas a fórmula da água é H2O, porque a gente tem uma proporção de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, beleza? Vamos aprender agora como fazer a estrutura de Lewis para uma ligação covalente, porque essa estrutura, a gente já viu a da ligação iônica, né? E vocês vão ver que para uma substância covalente, essa estrutura é diferente. Então, bora lá. O que a gente faz primeiro? A gente organiza os átomos, colocando o átomo que faz mais ligações no meio e os outros átomos em volta. Colocamos os elétrons que não estão participando das ligações, no caso do oxigênio são 4, então são 2 pares. E colocamos os elétrons que estão participando da ligação entre os átomos que estão fazendo essa ligação. Essa é uma forma de representar a estrutura de Lewis. Outra forma de representar essa estrutura é substituindo esses elétrons das ligações por teacinhos, beleza? E essa é a estrutura que nós vamos utilizar aqui no canal. As duas estruturas estão possíveis e estão corretas. Só que eu acho um pouco mais fácil, um pouco mais visual utilizar teacinhos para representar as ligações químicas, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso é o que vocês precisam saber de ligação covalente, de como ela acontece, de como os átomos são, como a estrutura. O próximo vídeo é sobre a ligação metálica e as propriedades dela. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as propriedades das ligações iônicas e covalentes nos próximos vídeos. E depois vai sair também um vídeo apenas sobre estrutura de Lewis. Porque eu sei que vocês costumam ter bastante dificuldade em montar estruturas de Lewis. Essas estruturas que a gente fez aqui, essa estrutura, né, da água, e o que a gente fez no vídeo de ligações iônicas, são estruturas um pouco mais simples. Então, para facilitar para vocês, eu vou fazer um vídeo só sobre estrutura de Lewis, montando desde moléculas mais simples até moléculas bem mais complicadinhas, para vocês não terem mais dúvidas sobre isso, beleza? Então, continua seguindo aí a série do nosso canal, se inscreve, dá um like no vídeo, desculpem qualquer barulho que está acontecendo aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!